Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dedicar a essa planta que eu tenho aqui, que é o asplênio. Asplênio, também conhecido como ninho de passarinho por conta desse formato dela, tá certo? Então eu tenho essa aqui na minha casa já faz um bom tempo. Confesso a vocês que não tenho cuidado bem dela, por isso que ela tá com esse aspecto assim meio amarelado, né? Mas as folhas dela são muito bonitas, sabe? Um verde muito bonito. E apesar dela ter um crescimento lento, mas é uma planta linda que você pode ter dentro de casa, né? Porque ela é uma planta de sombra, né? Ela não tolera o sol, os raios solares de forma alguma, né? Então você deve mantê-la sempre dentro de casa numa boa iluminação, tá bom? Com bastante luminosidade. Então você em casa deve conservá-la assim, na sombra, tá? Com luminosidade apenas, porque a luminosidade do sol é importante, tá certo? A luminosidade natural. Então, é uma planta muito boa para você ter em casa, para você conservar em casa, por ser muito segura. Ela não é uma planta tóxica nem para humanos e nem para pets. Então, assim, você pode colocar no jarro baixo, não tem problema, porque ela não é uma planta tóxica, tá? E o asplênio, ela é da família das samambaias, então o cultivo dela é muito parecido, né? Então, regas não tão frequentes, né? Sempre que você for regar esta planta, você verifica, assim, faz um teste, assim, coloca o dedo. Se o seu dedo sair sujo, assim, é porque ela está úmida, né? Então não precisa regar. Aí você espera mais um pouco, né? Você só deve estar regando quando o solo estiver realmente seco. Você fazer o teste e o seu dedo não sair sujo. Então ela está precisando de água, tá bom? E lembrando também que quando você for fazer a rega, você não deve jogar água aqui nesse meio, tá? Onde forma esse ninho aqui, tá? Então você deve regá-la aqui na base, tá? Aqui nessa base, tá? As mudas dessa planta, ela não é tão fácil, né? Então você não vai conseguir fazer tantas mudas. Eu tô até percebendo aqui que essa minha já tem como fazer aqui uma muda, certo? Eu vou colocar ela em outro vaso porque eu vou estar fazendo um novo substrato, colocando um novo vaso, um novo substrato. Vou estar utilizando um pouquinho de adubo, o NPK 10-10-10, para que ela cresça e se desenvolva e que as suas folhas voltem a ficar verdinho como na verdade elas são, tá? Então eu tenho percebido que essa minha aqui não está bem cuidada e eu tô vendo aqui também que ela não está com nenhuma praga, visivelmente não está com nenhuma praga. Possivelmente o problema dela ou é algum estresse hídrico ou muita água ou pouca, na verdade é mais provável que seja muita água, certo? E mais praga eu não estou percebendo. As mais comuns nesse tipo de planta é a cochonilha, o pulgão. Então, quando você na sua inspeção semanal nas suas plantas, você perceber que tem algum tipo de praga iniciando, você já deve de imediato combater, tá certo? Aí você pode estar fazendo aquela misturinha com detergente, né? E aplicando para que ela possa, para que as pragas morram antes de se proliferar, tá? Porque quando se prolifera é muito mais complicado para você combater, tá certo? Então, eu vou estar mudando ela de vaso, vou fazer um novo substrato, tá certo? E ela tem um crescimento lento, mas ela fica muito bonita dentro de casa. Então, é uma planta que é uma ótima opção para você ter dentro da sua casa, tá certo? Só lembrando que o substrato, né? Você tenta fazer aquele mais sequinho, tá? Bem airado, aquele com areia, com a terra, com bastante material orgânico, tá? Para que fique soltinho, tá bom? Essa aqui eu já tentei soltá-la aqui. Eu vou ver como estão as raízes, porque também é importante você estar observando se na raiz
não tenha algum tipo de praga, né? Porque as pragas atacam também as raízes, né? Então, no momento que você for mudar qualquer planta de vaso que você perceber que ela não está se desenvolvendo bem, você procura as causas, né? Ver se tem alguma praga, você veja se o solo está bem, o substrato está bem adubado, então você sai procurando as causas. Aí só depois você muda para o vaso para você tentar fazer com que a sua planta fique bonita, tá certo? Então eu vou estar observando aqui a raiz, eu já vi que não tem raiz aqui, aparentemente não tem nenhum tipo de praga, né? Então eu tô achando que o problema dela mesmo é só muita rega, né? Acho que eu tava regando demais essa planta. Então eu vou observar melhor, vou estar colocando ela no novo vaso, vou mudar ela de local e eu espero que ela fique bem bonita, tá certo? Eu vou estar fazendo a muda aqui para vocês verem, tá bom? Bom, eu dei uma lavadinha aqui nas raízes, né? Consegui dividir em duas, né? Duas mudas, se multiplicou. Aí eu vou estar plantando em vasos diferentes, certo? Eu ia usar esse vaso aqui, mas eu desisti. Vou primeiro esperar ela se adaptar, as raízes ficarem mais fortalecidas, para eu mudar para um vaso definitivo, né? Então, eu vou fazer aqui essa camada de drenagem, né? Vou usar isopor, né? É importante que você use 1/3 do seu vaso para a drenagem, tá certo? Principalmente para essa aqui, que ela tem a raiz curtinha. A raiz dela é curtinha. Aí eu vou tá colocando isopor, até porque o vaso também fica mais leve, tá? Vou colocar um TNT para que a água não se acumule. Tá? Escorra a drenagem fique aqui. E agora eu vou colocar a terra, né? Então, eu vou usar a terra com bastante material orgânico, mas vou usar também essa terra aqui com areia, né? Vou fazer a mistura e vou estar colocando aqui. Vou usar também um pouquinho desse 10-10-10 granulado. Mas eu vou botar pouco, tá? Porque você tem que ter muito cuidado. É como se isso aqui fosse um sal, tá? Então, como a planta é pequena, tá? O vaso é pequeno, aí você coloca uma pequena quantidade. É importante você observar o rótulo desses adubos quando você compra, porque ali traz, além da composição, ele também traz a quantidade certinha de estar se usando, tá? Para de repente você não estar matando a sua planta, né? Porque adubo demais também pode matar a sua planta, tá certo? Então eu vou estar misturando aqui e fazendo o replantio. Pronto. Pronto, pessoal. Deu para fazer aqui duas mudas, né? Aquela planta. Tirei essas duas mudas. Eu não tirei todas as folhas amarelas. Eu vou esperar elas se adaptarem nesse novo local. Vou ver como elas vão reagir nesses próximos dias. Aí depois eu vou estar fazendo uma poda aqui nessas folhas amarelas, tá bom?
Eu vou só agora regar um pouco. Regar, lembrando que a rega dela você só deve fazer quando esse solo tiver seco, tá? Só quando tiver seco. Tô regando aqui porque eu transplantei agora, tá? Vou deixar ela escorrer bem. E a próxima rega somente quando esse solo tiver seco. Pronto, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho para receber novas dicas como essa, tá bom?